população sul-mato-grossense foi às urnas no dia 15 de novembro de 2020 para escolher os prefeitos e vereadores dos 79 municípios do estado. Em um ano em que as campanhas políticas tiveram que ser reinventadas, o resultado da votação provocou uma renovação de 44,3% nas administrações municipais. Com 44 prefeitos reeleitos, os demais municípios, 35, têm novos administradores, prefeitos, secretários e equipes técnicas. Muitos vivem essa experiência pela primeira vez e se perguntam: e agora? Enquanto a maioria das pessoas passa anos e anos em uma universidade se preparando para enfrentar o mercado de trabalho, não existe um curso de formação específico para prefeito. Ele ou ela pode vir das mais diversas áreas. Diante disso, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul assumiu a responsabilidade de dar as primeiras orientações para o bom desempenho dessa nova gestão. Tudo isso de forma online, respeitando a orientação de distanciamento social imposta pela pandemia de Covid-19. Estamos falando do curso Gestão Pública Municipal, Orientações aos Prefeitos. Conversamos agora com o diretor da Secretaria de Controle Externo do TCA-MS, Eduardo dos Santos Dionísio. Eu quero começar agradecendo a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Alexandra, pelo convite que me foi feito. Agradecer a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa do conselheiro Irã Coelho das Neves, dos demais conselheiros, e nos colocar à disposição aqui para os esclarecimentos aí e conversar um pouco com os nossos jurisdicionados. E temos muito a falar, né, doutor? Com certeza. Quero começar perguntando o seguinte: o Tribunal de Contas tem a missão de fiscalizar os gestores públicos. Por que essa preocupação em orientar os administradores, principalmente os novos que estão chegando agora? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que o Tribunal de Contas tem por missão constitucional a fiscalização das contas públicas, cujas competências estão previstas lá no artigo 71 da Constituição Federal e também no artigo 77 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Ao longo do tempo, o Tribunal de Contas vem percebendo que o resultado das fiscalizações diante de eventuais erros e irregularidades aplica-se às sanções cabíveis, que é também um dever do Tribunal de Contas, diante de irregularidade, aplicar sanções. Mas se percebeu que essa aplicação de sanção tão somente não surtia um efeito positivo para a sociedade, que é o grande objetivo do controle externo. Então, o Tribunal de Contas vislumbrou a possibilidade de se antecipar a eventuais erros que rotineiramente vinham ocorrendo na sua atividade fiscalizatória e, portanto, instituiu um amplo programa de capacitação junto aos gestores no sentido de fazer com que o gestor estivesse preparado para não cometer aqueles erros elementares, erros que muitas vezes não era intencional, mas sim por desconhecimento de algumas regras que são importantes na atividade administrativa. Doutor, o que é mais importante o gestor observar nesse início de mandato junto ao TCA-MS? É muito interessante que os prefeitos, e aí, Alexandra, nós temos um grupo interessante de novos prefeitos que assumem as administrações pela primeira vez. E é natural que o candidato, quando ele se propõe a representar o seu povo, a sua população local, ele não passou, como você muito bem disse aqui no início da sua fala, por algum tipo de preparação para ser chefe do Poder Executivo. Não passou por uma formação. Até porque o Brasil não oferece esse tipo de exigência, não há essa exigência legal para que o candidato ele esteja preparado em matéria de administração pública, embora seja uma necessidade. Nesse sentido, é muito importante que os prefeitos se atentem, em primeiro lugar, instituir uma equipe técnica que tenha preparo em cada pasta. É fundamental. Eu tenho sempre dito, quando falo com os prefeitos, que se ele puder reunir na mesma pessoa um bom técnico e o seu correligionário, aquela pessoa que lhe ajudou na campanha, é um ganho, é um prêmio que ele vai ter. Agora, existem pastas estratégicas na administração, posso citar como exemplo aqui, a parte de contabilidade, de compras públicas, de pessoal, que se ele for optar entre o companheiro político e o técnico, que ele opte pelo técnico. Certamente esse prefeito terá menos problema escolhendo um técnico, com certeza, porque são atividades que exigem preparo nesse sentido para que ela ocorra
em conformidade não só com a lei, mas em conformidade com os procedimentos que a administração deve adotar na sua rotina. Aproveitando a sua linha de pensamento, controle interno, qual a importância disso para a gente falar aí para os novos administradores? O controle interno bem instituído, ele é o anjo da guarda do bom gestor. Todos aqueles prefeitos que instituíram controles internos bem estruturados, com uma rotina de trabalho muito bem elaborada, eles tiveram menos problemas com o controle externo, seja o exercido pelo Tribunal de Contas, seja o exercido pelo Ministério Público Estadual. Portanto, é fundamental o novo gestor que ele visualize na sua equipe de trabalho pessoas com aptidão para o controle interno, institua uma rotina para o controle interno no sentido de prevenir o dano, de prevenir o erro. É o controlador interno, a equipe de controladoria que vai dizer para a equipe técnica, olha, corrija o erro aqui porque isso aqui pode acarretar não só em problemas na fiscalização externa, mas também em algum tipo de irregularidade que quem vai sofrer esse prejuízo? A própria sociedade. E é isso que se pretende evitar. Maravilha. Por isso é importante a gente esclarecer que o curso não é somente para os prefeitos, mas também para toda a sua equipe técnica. Agora, doutor, convido o senhor e quem está nos assistindo para a gente ver o depoimento de pessoas que já estão fazendo esse curso e aplicando na prática essas orientações. Vamos ver. Ele é um curso de grande valia, de muita informação, muita coisa que a gente esquece, coisas que a gente precisa estar atento nessa transição de cargo. Eu acredito que muitos municípios têm prefeitos e equipes que vão estar começando agora o seu trabalho, então alguma falta de experiência, de saber qual o melhor, por onde começar, e acredito que esse curso vai orientar muito vocês. Então eu peço que façam e façam com muito zelo, porque ele vai ajudar muito. Conseguiu abordar com termos simples toda a dimensão que mais traz dificuldades da gestão pública municipal, falando bastante, com muita experiência sobre os recursos humanos, a necessidade de gestão patrimonial, a responsabilidade fiscal, enfim, toda a gama de ações governamentais e de responsabilidade que o gestor deve estar atento para bem conduzir o mandato para qual ele foi eleito. Doutora, a gente percebe que, primeiro, é até uma surpresa para eles que o tribunal esteja fazendo isso, e ele próprio, no primeiro depoimento, ele recomenda que outros também façam. Isso é muito bacana, né? Muito interessante. E é justamente essa a intenção. O nosso presidente, o conselheiro Irã, ele tem na sua proposta de trabalho que tenha um Tribunal de Contas mais próximo do gestor e que o Tribunal de Contas também esteja mais próximo da sociedade. Na medida em que você capacita o gestor público, o ganho não é só para o Tribunal de Contas e para a administração, o ganho é para a sociedade como um todo, que é a grande interessada da boa aplicação dos recursos públicos, da execução escorreita das políticas públicas. É a sociedade, é o cidadão. Então, com cursos dessa natureza, e esse especialmente, né, sobre gestão pública, ministrado aí pela nossa colega de trabalho, Simone Amorim, com muita propriedade, com muito conhecimento nessas áreas, e é importante que o gestor público, junto com a sua equipe técnica, se aproveite desse momento e se prepare para essa boa gestão. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e já voltamos. O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, através da nossa Escola Superior de Controle Externo, no projeto Tribunal de Contas, que é da nossa conta, convida as novas gestões, as equipes que integram neste momento de transição à gestão pública, para o curso Gestão Pública Municipal Orientações aos Prefeitos. Eu sou Simone Amorim, servidora do Tribunal de Contas do Estado há quase 30 anos, e recomendo esse curso. Se você gostou, se inscreva no site da Escoex.
No programa Gestão Pública de hoje, estamos falando sobre o curso Gestão Pública Municipal, orientações aos prefeitos. Muito bem lembrado aqui pelo Dr. Eduardo, ministrado pela técnica de controle externo do TCA-MS, Simone Amorim. Lembrando que o curso não é somente para o prefeito, mas também para as pessoas que compõem sua equipe técnica. Doutor, de que forma essas orientações impactam no trabalho de fiscalização desenvolvido pelo TCA-MS? Olha, Alexandre, eu tenho sempre dito também aos gestores públicos que o melhor processo para o tribunal é o processo que chega completo, bem instruído, obedecido todos os ditames legais e regulamentares, né? Portanto, na medida em que o gestor público e sua equipe técnica esteja melhor preparado, capacitado e atuando conforme a legislação hoje, o Tribunal de Contas tem uma fiscalização mais simplificada. E é importante ressaltar que nenhum dos conselheiros do Tribunal de Contas tem a satisfação em aplicar penalidade em qualquer gestor. Muito pelo contrário, é entristecedor quando, diante de indício de irregularidade ou de desvio de finalidade do recurso público, você tenha que aplicar sanção, determinar ressarcimento ao erário. Isso significa que há um prejuízo já causado para a sociedade. Portanto, é fundamental que, ao se apropriar da capacitação e melhorar as suas rotinas de trabalho, os processos também sejam melhor instruídos. Como eu disse anteriormente, há um ganho para o controle externo exercido para o Tribunal de Contas no exercício da sua fiscalização, há um ganho para a administração, mas especialmente um ganho para a sociedade. Doutor, é importante a gente lembrar que o prefeito, quando eleito, ele representa uma coletividade. E essa coletividade, ela tem a expectativa de um município melhor, de melhor educação, saúde. Então, ele carrega essa expectativa, né? A comunidade, quando escolhe alguém do seu meio, um de seus pares para representá-la, e o prefeito, diga-se aqui, é importante afirmar, ele é o chefe do Poder Executivo. Ou seja, é ele quem tem a missão de executar o orçamento público, onde tem a previsão de verbas públicas para fazer frente às demandas da comunidade, chamado como políticas públicas. Então ele tem que saber que ele tem uma missão em levar a efeito e muito bem a saúde, a educação, a infraestrutura urbana, a parte da assistência social, o apoio aos pequenos negócios, aos pequenos produtores rurais, Tudo isso faz parte de um governo que ele se propôs a fazer. E começa assim, Alexandra, lá no seu plano de governo. Isso passa depois pelo plano plurianual, que é o PPA, pela lei de diretrizes orçamentárias, pela lei orçamentária anual. E é importante ressaltar que o prefeito que está assumindo agora, ele vai executar um orçamento que foi elaborado pelo seu antecessor. É fundamental que ele tenha clareza de como é que as verbas orçamentárias foram distribuídas dentro de cada política. Como é que isso está lá? Fora isso, ele tem uma série de critérios legais a serem obedecidos. Então isso é importante. Então é fundamental que ele, dotado da representatividade que lhe foi assegurado pelo sufrágio, as eleições, embora tenhamos tido uma eleição bastante atípica em razão da pandemia pela qual estamos passando, mas o prefeito, ele está legitimado a representar os seus concidadãos. E é fundamental que ele observe todos esses preceitos legais, regulamentares e, sobretudo, a aplicação do orçamento público que já foi aprovado pelo Poder Legislativo. Doutor, pegando um gancho nessa sua explicação, como é a relação do Tribunal de Contas com os gestores públicos? Eu diria com toda a segurança que no passado, a relação do tribunal com o gestor público ela era um pouco distante. Hoje ela já foi no passado bem distante. Hoje não. Como eu disse, nos últimos anos o tribunal vem avançando no sentido de se aproximar do bom gestor. Ele se coloca à disposição. O fato de oferecer capacitações como essa é justamente para dizer, olha gestor, eu não quero que você erre, muito pelo contrário, eu quero que você acerte e que a gente caminhe junto. Nós somos parceiros no mesmo projeto. Nós somos parceiros na mesma aplicação das verbas públicas, embora com papéis constitucionais diferentes. O papel constitucional do município está lá previsto no artigo 29 da Constituição Federal e seguintes, o do Tribunal de Contas lá no 70 e o 71, mas não importa. Nós somos parte de todo um conjunto chamado administração pública. Agora, evidentemente que
que o tribunal não quer que ninguém erre para não ser sujeito à aplicação de penalidade, absolutamente. Agora, diante de erros, o tribunal não pode se furtar. Né? E é importante dizer, o Tribunal de Contas, ele sempre foi e sempre será intolerante a qualquer tipo de malversação de dinheiro público, mas quer ser sempre o parceiro do bom gestor. Doutor Eduardo, eu quero agradecer grandemente a sua participação aqui na primeira edição do programa Gestão Pública. Eu tenho certeza que nós vamos nos ver várias vezes aqui e abrir para suas considerações finais. Eu agradeço muito pela oportunidade, parabenizar a diretoria de comunicação do nosso tribunal na sua pessoa, ao mesmo tempo que agradecer a sua equipe e parabenizar por essa iniciativa. É o Tribunal de Contas cumprindo o seu papel orientador, seu papel pedagógico e deixar aqui um recado para os prefeitos, especialmente. O prefeito ele foi escolhido, como eu já disse aqui, para representar a sua comunidade. Prefeito, faça o melhor possível. Aplique os recursos públicos no sentido de dar e levar o resultado para aquele cidadão, especialmente o mais simples, aquele que necessariamente tem que ser socorrido pelo poder público. O Tribunal de Contas ele vai continuar sendo esse grande parceiro, ele vai continuar sendo o órgão de controle externo, mas irmanado no sentido de alcance dos resultados das políticas públicas. E eu tenho certeza, Alexandra, que aqui a direção do tribunal, na pessoa do nosso presidente, conselheiro Heran Coelho das Neves, vai continuar a fazer esse trabalho e, sobretudo, buscar a convergência entre a aplicação do recurso público e os resultados que levam à satisfação do cidadão. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E se você ficou interessado nesse curso, ele está disponível no portal do TCE-MS no endereço tce.ms.gov.br/Escoex. Clique em EAD, depois é só localizar o curso e fazer sua inscrição. Importante ressaltar que as aulas online podem ser acessadas nos dias e horários que for mais conveniente para você. Viu como é bem simples? Nos despedimos por aqui. Até breve.